Boa noite, pessoal. Começa agora mais um Léo Estopa ao vivo. Eu queria agradecer a todos vocês pelas participações. Queria pedir mais uma vez desculpas por essa semana estar fazendo o programa nesse horário, às 11 horas da noite. Mas eu vou voltar a fazer o programa no horário certo a partir de amanhã, provavelmente. Pedi uma semaninha aí de um pouco de atraso por causa da questão da obra, né? Como sempre a obra. Eu queria pedir para vocês, por favor, pessoal, compartilhem aí para a gente aumentar o alcance. Isso faz aquela diferença, né? Ontem eu não consegui realmente fazer a transmissão, porque eu ia fazer a transmissão toda abrindo boca por causa do cansaço. Mas hoje eu estou cansado também, mas estou melhor um pouco. Então, quem puder compartilhar para aumentar o alcance, eu agradeço muito. Há uns 3 dias atrás eu falava sobre o fato de que, olha, eu sou muito sincero, se eu estou desanimado, eu estou desanimado, eu falo que não estou acreditando. Se eu estou acreditando, eu estou acreditando. E agora, as notícias são bem interessantes, né? O golpe está realmente ruindo. O golpe ruir não significa que eles vão colocar a Dilma de volta na presidência da República, mas pelo menos a gente já começa a ter mais subsídios para mostrar para os alienados, que eu chamo carinhosamente de imbecis, que sim, eles foram feitos de idiotas, aquelas pessoas que falavam de pedaladas fiscais, até a Janaína, R$45 mil, admitiu que foi golpe. É isso mesmo, foi golpe. Mas deixa eu manter a tradição aqui, lendo os primeiros comentários da noite, deixa eu trazer aqui, voltar lá nos primeiros comentários do canal, Leonardo Estopa, Jennifer Carla. Rui Costa é um traidor. Ou ele, se ele se retratar na mesma proporção, então, ou ele se retrata na mesma proporção, ou deve ser banido do partido. Chega de republicanismo. Atuca, boa noite, Estopa. Gostaria que você falasse novamente o motivo do Bozo ter cancelado o horário de verão. Tem gente aqui que não entendeu as segundas intenções do governo. Vou falar sobre isso. Vou esperar a live aquecer um pouco. Então, o que eu vou fazer nesse momento é... eu vou capturar aqui essa pergunta, porque é um assunto que eu acho que realmente é muito importante, e vou manter essa pergunta guardadinha aqui para usar daqui a pouco. Atuca. Muito obrigado, Atuca, pela participação. E aqui mais participações aqui, as primeiras participações da noite. Eleni de Cari, Ney Vaz, boa noite a todos. Boa noite, Léo de Elenir de Cari, Sebastião Guedes, boa noite, Léo, e a todos que estão participando. Oséias Rodrigues de Lima, Bolsonaro deveria operar seu cérebro, ou seu intestino é o seu cérebro. Oséias Rodrigues de Lima, não é possível operar algo que não existe. Algo imaginário, brincadeira. É claro que Bolsonaro tem sim um cérebro, e sabe utilizar muito bem para os seus próprios interesses e para o mal. Ele não utiliza para o bem do povo brasileiro. Ele não tem amor ao próximo, que é bem diferente de não ter cérebro. João Alves Júnior, boa noite, Léo. Hashtag Lula livre. Marli Rodrigues, boa noite, Léo. Por que você não abre um terceiro canal de conteúdos acadêmicos dos cursos que você faz? Acredito que assim o YouTube te monetizaria. Então, Marli, era essa... a minha intenção inicial era fazer sobre um canal sobre tecnologia, mas acabou que eu decidi fazer o canal sobre política por causa do desespero a respeito do que estava acontecendo. E aí eu fui e fiquei falando de política. Eu tenho até um canal que eu comecei a falar sobre tecnologia, o canal do Técnico Brasil, mas o problema, Marli Rodrigues, não é o assunto. Existem vários canais de política que são monetizados. O problema é a pessoa. Provavelmente deve ter alguém dentro do YouTube que não gosta da minha cara e marcou meu canal como não posso ter membros, né? Muito obrigado, Sebastião Guedes. Boa noite, Léo. Sebastião Guedes, conseguiste descansar? Cuidado com a saúde. Sebastião, obrigado, Sebastião. Eu, assim, descansando aos poucos, hoje eu trabalhei bastante também. E só para você entender, Marli, eu tava falando isso que às vezes quando a gente fala que alguém dentro do YouTube não gosta do meu trabalho, ou de repente tem birra da minha cara, as pessoas pensam, nossa, mas o YouTube tem administração local. O YouTube tem as pessoas no Brasil que acompanham os canais, que conhecem, obviamente, tudo a respeito dos canais, que tem um certo alcance. Tudo bem, o YouTube pode
não tem uma pessoa acompanhando um canal que tem 10 seguidores, mas no caso do meu canal, tem sim uma pessoa que acompanha meu canal, e as respostas que eu tinha no passado eram respostas basicamente que diziam que isso era um recurso beta. A última mensagem que eu mandei para eles, nem resposta eu obtive, o que significa que o YouTube realmente tem um controle ideológico, e esse controle ideológico vai nessa direção, de evitar que eu tenha acesso ao recurso aí do Clube dos Canais. Eu vou até conferir mais uma vez, por quê? Porque eu fico falando aqui constantemente que eles estão cortando o recurso, mas daqui de uma hora para outra eles liberaram esse recurso aí, né? Porque afinal de contas eu pedi para liberar o recurso, não duvidem, pode ser que isso aconteça, mas eu não acredito. Aí o Marcos Eduardo fala, o YouTube é do Bolsonaro. Não, o YouTube não é do Bolsonaro. Mas o YouTube pode ser de alguém que não queira pagar, por exemplo, impostos para serem investidos em Bolsa Família. É básico. O YouTube pode ter não necessariamente o dono, mas algum funcionário dentro do YouTube pode ser eleitor do Bolsonaro e não gostar do trabalho que eu faço. Não duvidem disso. E por que a gente precisa pensar que a gente tem que ir logo para o mais radical? Você está querendo dizer que o YouTube é do Bolsonaro? Não estou querendo dizer que o YouTube é do Bolsonaro. O que eu estou querendo dizer é que o YouTube tem lá seus interesses também. Então, olha, quando eu coloco aqui na questão do YouTube, está aqui, ó, Clube dos Canais, não está qualificado. E qual que é a justificativa para não estar qualificado? Obviamente, alguma coisa no meu trabalho não agrada o YouTube, né? Então, e o Portal Sabendo Direito fala, tudo tem jeito, vamos lá. Eu mandei até uma mensagem para eles perguntando se era alguma propina que tinha que pagar, né? Enfim, para explicar o que estava acontecendo, mas eles não explicam não, eles não estão nem aí, obviamente, para o trabalho. Eles não precisam, né, de um youtuber não vai fazer muita diferença para eles. Mas enfim, não pensem vocês que é uma coisa simples de resolver. Não é simples de resolver, é um controle ideológico fortíssimo, né? Tentam de todas as formas acabar com a comunicação que incomoda, e a forma mais interessante para eles é, sem dúvidas, cortar a monetização. Olha, eu falei com vocês, né, antes de entrar aqui no assunto principal da live, eu falei com vocês sobre, eu gostaria de falar com vocês sobre pontos interessantes aqui que estão acontecendo no dia de hoje. Então vejam bem, né, trazendo aqui para vocês, primeiramente, né, vamos trazer aqui como que as coisas estão desenrolando basicamente da forma que a gente dizia que elas aconteceriam. Coisas que a gente já falava há quase 4 anos, agora essas coisas estão vindo à tona, essas coisas estão chegando de uma forma muito clara. É mais ou menos assim, antes, quando a gente falava essas coisas, os idiotas chegavam e diziam, não, teoria da conspiração, deixa de ser idiota, deixa de ser bobo. Hoje as coisas estão bem claras. Desmoralizado pela Vaza Jato, Deltan agora admite virar político. Acossado por um volume gigantesco de denúncias da Vaza Jato e com a imagem desgastada pelas falas desumanas, jocosas e oportunistas reveladas pelas reportagens do The Intercept Brasil, o procurador Deltan Dallagnol afirma que pode ser candidato a algum cargo político. O futuro a Deus pertence, diz ele. Então, o Dallagnol já percebe que o caminho dele não é um trabalho honesto e digno à frente do Ministério Público. O trabalho dele é, sem dúvidas, um trabalho baseado na mentira, na hipocrisia, baseado na desmoralização de inimigos, baseado na criação de inimigos. O trabalho dele é na política mentirosa, na política que acusa aqueles que lutam pela redistribuição de renda. O trabalho dele é na política que defende o direito daqueles que já têm muitos direitos. O trabalho dele é na política do lado daqueles que querem tirar o pouco daqueles que têm pouco e deixar os que têm pouco com nada. Então, o trabalho dele é no PSDB. O Deltan Dallagnol já admite fazer o que o Alexandre Frota fez e que o Sérgio Moro sempre fez, ser político do PSDB.
Só que o Deltan não percebe que ele sempre foi político do PSDB. O que muda é que antes ele era um político do PSDB exercendo uma função pública no Ministério Público Federal. Agora ele é um político do PSDB, provavelmente concorrendo aí a senador, afinal de contas é isso que estava nas conversas do The Intercept. E não pensem vocês que ele vai ser derrotado nas urnas por ser uma pessoa ruim, por ser uma pessoa mentirosa, por ser uma pessoa covarde. Não. Existe demanda no Brasil exatamente para isso. Pessoas ruins, pessoas covardes, pessoas como Deltan Dallagnol. Deixa eu agradecer o primeiro superchat da noite, um grande superchat trazido aqui por Otoniel Souza. Muito obrigado de coração, Otoniel. Ele fala, Léo, tem um projeto que vai ajudar os youtubers progressistas. No tempo certo, vou entrar em contato contigo para aprimorarmos a ideia. Agradeço muito, Otoniel Souza, pela ideia. Se você tiver tecnologia até para fazer uma plataforma diferente que tenha esses recursos aí como o YouTube, eu sugiro, porque o campo progressista, ele é perseguido nas redes sociais, ele é perseguido, obviamente, em todas as plataformas, porque a forma de controle é a monetização e eles cortam realmente a monetização do campo progressista. E eu queria lembrar vocês que o YouTube não me permite ter membros no canal, mas você pode ajudar meu canal através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. É só você fazer uma transferência e se tiver qualquer, se você tiver aí uma conta no banco que não esteja anunciada aí nas descrições, é só me dizer, olha, eu gostaria de fazer gostaria de ajudar, mas você não tem conta no banco tal. Eu corro lá e tento abrir uma conta para ajudar aí a sobrevivência do meu trabalho. Então, muito obrigado, Daniel Souza. Parabéns pela atitude de querer criar recursos, melhorar as coisas aí para o campo progressista. Deixa eu... Voltando aqui, deixa eu trazer um pouquinho aqui, o pessoal aqui no canal do Estopa. Eu vou alternando entre os dois canais. O Anthony, canal Sabendo Direito, estava meio preocupado. Achando, olha, você fica mais no canal do Estopa. Nem é porque eu fico mais no canal do Estopa, não. Eu vou alternando entre os dois canais. Os dois chats estão na minha frente. E eu, às vezes, pulo para um, pulo para o outro. Aquele que tem mais... aquele que traz as notícias aí, que traz os comentários que tenham mais a ver com o que eu estou falando no momento, ou comentários até que me deem mais oportunidade de contestar a idiotice bolsomínica. Por exemplo, quando o bolsominion traz alguma falta de informação, alguma lacuna, eu tento complementar essa lacuna. Quando é um idiota igual tá aí Marcos Eduardo só falando bobeira, isso para mim obviamente, é um lixo. E não desmerecendo o trabalho do lixeiro, mas até o lixeiro, o máximo que ele faz com o lixo é pegar o lixo e jogar fora. Então, a gente não tem que ficar perdendo tempo também com lixo humano, igual esse rapaz que tá aí falando bobeira. Deixa eu trazer aqui então, vejam bem, Janaína Pascoal. Imaginem vocês que a Dilma foi muito atacada pelas mesmas pessoas que hoje estão comemorando a prisão do ex-presidente Lula. A Dilma foi atacada por ser uma mulher que governou o Brasil para os mais pobres. E ela foi atacada por um povo que até hoje não sabe o que é pedaladas fiscais. Esse povo idiota que acha mesmo que a Dilma caiu por causa das pedaladas fiscais, agora recebe de um tweet da própria Janaína Pascoal, que é uma dos personagens mais importantes do golpe de Estado no Brasil, uma evidência, uma sugestão clara de que a coisa não tem nada a ver com pedaladas fiscais. Foi golpe, pronto, simples assim. Janaína Pascoal confessa a farsa das pedaladas fiscais para o golpe contra Dilma. 3 anos depois do golpe de Estado, Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment de Dilma Rousseff, confessa que o motivo das pedaladas fiscais usado para derrubar a presidente foi uma farsa. Abre aspas, alguém acha que Dilma caiu por um problema contábil? Fecha aspas. Escreveu a advogada num tweet na manhã desse sábado. Então, vejam bem, pessoal, podemos dizer que a situação não está tão boa porque o Lula está preso. Mas as coisas estão realmente melhorando. Porque, vejam bem, uma das coisas mais importantes hoje para a sociedade brasileira é ter acesso à verdade. Uma das coisas mais importantes
é realmente entender o que aconteceu no Brasil. O idiota, quando ele perceber que foi feito de idiota, talvez ele tenha um semancol. E aos poucos as evidências dessas atrocidades contra a democracia estão sendo trazidas pelos próprios agressores da democracia, né? Olha que coisa interessante. A gente percebe também um colapso lá nas altas esferas da manipulação do povo, quando o bonequinho da Globo fala da Globo. Quando o fantoche da Globo fala da Globo. Quando o fantoche da Globo vira para a Globo e fala: para de falar do meu chefe. Moro, para agradar Bolsonaro, questiona a ética da Globo. Assustado com o risco real de perder o emprego, o ex-juiz e atual ministro de Bolsonaro, Sérgio Moro, usou sua conta no Twitter para criticar a imprensa e defender a família do presidente. Olha que eu ainda dizia, e eu falo isso com muito prazer, exatamente para instigar o ódio dos bolsominions contra o Sérgio Moro e para lembrar o Bolsonaro constantemente que ele foi humilhado pelo Sérgio Moro. Eu falava: olha, o Bolsonaro nunca vai perdoar aquela humilhação. Bolsonaro nunca vai perdoar o que o Sérgio Moro fez com ele. Eu tenho o prazer de mostrar isso. Todas as vezes que eu falo sobre esse assunto, eu tenho o prazer de mostrar isso. E vou mostrar aqui. Sérgio Moro deixa Bolsonaro no vácuo. Eu tenho prazer de mostrar esse vídeo, porque esse vídeo, ele realmente, né, é um vídeo que dá pra gente uma esperança de que o bicho vai pegar. Bolsonaro vai se vingar do Sérgio Moro. Então, nesse dia, o Bolsonaro foi lá cumprimentar Sérgio Moro para bater continência para Sérgio Moro. Sérgio Moro simplesmente ignorou o mito. Só que o mito estava transmitindo, estava fazendo uma live. Sérgio Moro fez de conta que nem conhece. Mas o mais interessante é o seguinte: olha a cara do Bolsonaro. Vou parar na cara do Bolsonaro e vou continuar falando com essa cara do Bolsonaro aparecendo. Que essa cara de triste, de sofrido, essa cara de agonia é a mesma cara do Bolsonaro vingador que vai trucidar Sérgio Moro pra gente rachar de rir. Vinga pra nós, Bolsonaro. Trucida Sérgio Moro. Bolsonaro, você não pode deixar esse dia... Vou colocar de novo aqui, ó. Bolsonaro não pode deixar esse dia passar em branco, olha. Olha que beleza. Olha que beleza. Olha que legal. Olha que coisa humilhante. Né? É o João Kleber que fica assim, né? Olha lá, Bolsonaro. E aí, quando passa uma semana depois, festa do PSDB. Aí vamos colocar aqui Moro, PSDB. Uma semana depois desse evento, Sérgio Moro vai tirar fotinha com quem? Com a turminha do PSDB. Então, com Bolsonaro não pode, mas com Dória pode, com Aécio pode, com Alckmin pode, com Temer pode, só não pode com Bolsonaro. Então, agora Sérgio Moro tá meio brabo, com a possibilidade de cair, e o Sérgio Moro já puxa o saco do Bolsonaro direitinho, porque agora o Sérgio Moro viu que ele depende do cara que ele humilhou. E entre Sérgio Moro e Bolsonaro, é lógico que eu fico com a briga, mas se a briga não ganhar, eu fico com o Bolsonaro. Vai ser muito bom ver o Bolsonaro trucidando o cara que desgraçou a economia brasileira. Vai ser a primeira coisa que o Bolsonaro vai fazer, assim, realmente, de ser comemorada, é trucidar o cara que desgraçou a economia brasileira. Deixa eu agradecer aqui no canal do Estopa, muito obrigado. Beto, Léo, sou servidor do judiciário e vejo o silêncio dos colegas que votaram no atual presidente. Pior é saber que por causa deles perderei estabilidade. Muito obrigado, Beto, pelo superchat. Muito importante para o crescimento dos canais. Beto, eu fiz, provavelmente você deve ser, deixa eu agradecer aqui, também Edson Macedo, demite Bolsonaro, demitem Bolsonaro. Beto, eu fiz um trabalho, né, provavelmente você é da área do direito,
eu sou mestrando em Direito, eu fiz um trabalho a respeito do que fez, possivelmente, lógico, o que possivelmente faz com que juízes tomem esse tipo de atitude. Eu gostaria até de convidar você, as outras pessoas que gostam desse assunto, para lerem esse artigo meu, que é um artigo grande, na verdade, mas esse artigo foi escrito antes da Vaza Jato. Apesar de que se você ler, você vai falar, olha, o artigo fala sobre a Vaza Jato. Não, ele foi escrito antes. É a matemática do direito. E nesse artigo tem um momento que eu falo sobre isso aqui, que é conceitos e teoria, o direito para o direito. Tem um momento, se você baixar em PDF, você vai estar baixando em PDF, esse trabalho vai estar mais organizadinho na forma de um artigo acadêmico. Aqui na página ele aparece em HTML. Aí tem uma parte que eu falo exatamente sobre isso, que é a questão de que uma onda liberal foi feita dentro do Brasil para conquistar juízes e procuradores para a direita. Então foi um trabalho muito intenso de pessoas muito mais inteligentes que os juízes e os procuradores. Então podemos dizer que apesar de serem juízes e procuradores, pessoas que passaram em concursos dificílimos, Beto, eu posso falar com você sem medo de errar que são massa de manobra da mesma forma. Eu não estou falando de 100% dos juízes, nem 100% dos procuradores, mas muitos deles. Olha, Beto, o mestrado que eu faço tem uma juíza que faz mestrado também na mesma turma. Ela é uma pessoa com a capacidade... Tudo bem, ela passou no concurso, tem o título e tal, mas ela é uma pessoa com a capacidade de percepção política tão limitada que às vezes eu olho e penso, meu Deus, eu estou falando com... Se eu realmente estou falando com uma pessoa que tem uma função de magistrado, às vezes não dá para acreditar como que as pessoas com funções tão altas, eles são tão facilmente manipuláveis, né? Então, o que eu diria para você é que talvez eles não tenham feito isso, né, não foi uma coisa tão simples assim de dizer, os juízes foram para esse lado e tal, por ódio. Não, foi um trabalho bem lento que foi sendo realizado no sentido de dizer, olha, você juiz, você procurador, vocês se esforçaram demais para chegar nesse ponto, estudaram demais, o PT tá pegando dinheiro seus e tá distribuindo para vagabundo que não gosta de estudar, não gosta de trabalhar. Foi um trabalho realmente bem elaborado, né, que acabou gerando isso aí que a gente vê hoje. Deixa eu agradecer do lado aqui do canal Leonardo Estopa. Moro não vale um centavo, que caia de vez. Muito obrigado, Regina Massa, pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. E deixa eu agradecer mais uma vez o Beto e lembrar que vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Eu vou falar vou chegar num assunto que eu acho importantíssimo, que é a questão do posicionamento a respeito do Lula livre, que hoje eu considero questão de caráter. Eu acho que lutar contra uma injustiça para um político é prioridade. Seja lá qual partido for, um político tem que lutar contra injustiças e ele não tem que se aproveitar das injustiças. Então, quando um político deixa de lutar contra injustiças para se aproveitar das injustiças, ao meu ver, ele se torna um Sérgio Moro. Se omitir numa injustiça te faz estar do lado daqueles que estão cometendo a injustiça. Então é muito simples, não existe neutralidade numa injustiça. Se você não se posiciona contra o injusto, você está do lado do injusto. Então é mais ou menos assim, você está presenciando uma pessoa espancando o mais fraco. Você tem condições de fazer alguma coisa, desde parar a agressão até chamar a polícia, mas você não faz nada porque você acha que aquilo não tem nada a ver com você. Você está do lado do agressor. Você me desculpe, você pode não ter levantado uma mão, mas a sua omissão te coloca do lado do agressor. Eu volto a dizer, você não é obrigado a ser mais forte que o agressor, mas você pode procurar uma solução, que seja simplesmente chamar a polícia, mas se você não faz nada, você está do lado do agressor. Então, se você é aquele cara que ouve o seu vizinho espancando a esposa e não faz nada, você está do lado dele, você está espancando a esposa dele. Se você vê uma criança sendo espancada, vira os olhos e fala, olha, isso não tem nada a ver comigo, você está espancando essa criança. A sua omissão é parte da desgraça toda.
deixa eu agradecer aqui. Muito obrigado. Mais uma vez, o Toniel Souza. Léo, a comunidade progressista precisa se organizar e reagir à tentativa da extrema-direita de subjugar a inteligência humana. Perfeito. Exatamente. Subjugar a inteligência humana e subjugar a ciência produzida até hoje é o foco do trabalho daquela Heritage Foundation. Né? O trabalho deles é criar ideias loucas que não se justificam cientificamente, e a partir desse trabalho da Heritage, vários think tanks pequenos se tornaram grandes, como por exemplo a MBL, Vem Pra Rua, Revoltados Online. Eles buscam informações no Olavo de Carvalho, que traduz a Heritage Foundation para o português, e a partir daí são várias teorias de imbecilização. E são essas teorias de imbecilização, eu falava sobre a questão de imbecilizar os juízes, olha, tem as teorias de imbecilização para os não estudados e tem teorias de imbecilização para as pessoas que são estudadas também. Então, é preciso que a esquerda se articule, o campo progressista se articule com produção de conhecimento, e produção de conhecimento que consiga preencher a demanda por conhecimento político. Não adianta fazer como o PT tem feito, considerar o eleitor como militante que simplesmente vai militar e pronto e não precisa saber de nada. Isso é um erro. O PT não soube produzir conhecimento de alto nível, e porque ele não produziu conhecimento de alto nível, ele acabou perdendo muitas pessoas, porque o PT pensa da seguinte maneira: olha, eu estou lutando pelos mais humildes, é obrigação dos mais humildes estarem do meu lado. Não, não é tão simples assim. Se outra pessoa convencer os mais humildes que é mais interessante estar do lado do Kim Kataguiri, eles vão para o lado do Kim Kataguiri. Então é importante essa articulação. E o Toniel diz: obrigado pela atenção, você é um ótimo comunicador e cientista político. Muito obrigado, Toniel Souza, eu agradeço muito o carinho, agradeço demais a sua colaboração, que é importantíssima para a sobrevivência do canal. E lembro, quem puder ajudar, que assim o YouTube não me deixa ter membros, mas você pode ser um membro indireto do canal através das contas bancárias que estão aí nas descrições desse vídeo. Deixa eu trazer para vocês aqui, né? Eu volto no assunto do Lula livre. Após Janaína confessar fraude contra Dilma, Panuzio, vou falar um Panuzio, né, para ficar mais italiana, mas Panuzio, admite golpe e diz que a farsa acabou. Janaína dizer isso é o mesmo que Bush admitir que mentiu sobre armas químicas para justificar a guerra ao Iraque. Ela é patronesse do impeachment. Assim, somos obrigados a reconhecer que Dilma foi, sim, vítima de uma armação para derrubá-la, de um golpe clássico. A farsa acabou, afirmou o jornalista Fábio Panuzio. Olha, pessoal, todo mundo estava esperando uma oportunidade para admitir que foi golpe. Todo mundo estava esperando essa oportunidade. Sabe por quê? As pessoas que ficaram do lado do golpe e queriam de uma forma ou de outra se esquivar da responsabilidade pelo resultado, vejam bem, muitas pessoas no Brasil naquele momento ficaram do lado do golpe. Muitas pessoas do Brasil naquele momento achavam que o golpe ia trazer uma melhora econômica. A ideia era a seguinte: nós criamos uma inviabilidade sobre a Dilma, e agora que nós criamos uma inviabilidade sobre a Dilma, nós vamos trazer o Temer como solução. Então, imaginavam eles que retirar a Dilma e colocar o Temer ia solucionar todos os problemas de uma vez só. Só que não. Não, a retirada da Dilma causou um conflito social, que muitas pessoas que votaram na Dilma ficaram revoltadas, causou uma falta de confiança na sociedade brasileira, uma falta de confiança internacional, porque por mais que dentro do Brasil eles tenham dito que era pedalada fiscal e etc., fora do Brasil, a Lava Jato desmoralizou o Brasil, querendo dizer que o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Então o golpe de Estado gerou prejuízos incalculáveis e nós estamos numa situação praticamente irrecuperável da economia brasileira. E muita gente quer tirar o corpo fora, muita gente queria um bode expiatório, muita gente queria uma forma de descobrir que é golpe. Muita gente queria pegar essa narrativa, e agora vocês vão ver praticamente todos aqueles que estavam com o golpe entalado na garganta, mas sem poder falar, é uma espécie de, olha,
Eu sempre soube que era golpe. Eu não podia falar que era golpe, mas eu sempre soube que era golpe. Mas agora que a Janaína falou isso, eu já posso falar que é golpe. Então agora acabou. Agora não tem mais essa coisa do jornalismo brasileiro falar que a Dilma caiu por causa das pedaladas fiscais. A Dilma sofreu, né? Mas assim, lógico, com terno e gravata para dar um ar de confiança, né? Então a Dilma foi condenada por causa das pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais. Pedaladas fiscais. Né? Igual nos Estados Unidos. Terrorism, 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 terrorism. 9/11, 9/11, terrorism. Repetindo pedaladas fiscais, eles conseguiram incultar dentro da cabeça de jovens idiotas no Brasil a ideia de que realmente a Dilma caiu por causa das pedaladas fiscais, mas agora o jornalismo brasileiro faz, como diz Tony Conceição, é golpe, é golpe, é golpe. Pois é. E quem tomou o golpe? Foi a Dilma? Não, não foi a Dilma. A Dilma, ela teve seu governo destruído pelo Clube do Aécio, e depois de ter seu governo destruído pelo Clube do Aécio, foi o povo brasileiro que tomou um golpe, foi o trabalhador, sabe? Olha, hoje a gente não tem o Minha Casa Minha Vida, o pobre se ferrou, né? Não, a construtora que fazia casas para o Minha Casa Minha Vida se ferrou junto. A fábrica de cimento se ferrou, a fábrica de blocos, tijolos, seja lá o nome da sua região, a fábrica de revestimentos cerâmicos, a economia se ferrou, gente. O golpe, como diz o Tony Conceição, não foi contra a Dilma. A Dilma foi um dos brasileiros que tomou o golpe. Sabe por quê? Nós estamos num sistema. Eu tô vendo aqui, tem um bobo aqui querendo oprimir de todo jeito, né? Aí como ele vê que não tá dando certo, ele foi e escreveu Viva Ustra. Você vê que assim, o cara não notou ainda o nível da live, aí ele quer fazer raiva nas pessoas da live, falando, enchendo o saco, ele fala mal do Lula, depois ele vem Viva Ustra. Olha, vou fazer até diferente, olha. Tá aqui, o Marcos Eduardo. Marcos Eduardo, pra você ir embora feliz, Marcos Eduardo, olha, Ustra não me assusta. Ustra não escreve com L no meio. Eduardo, Ustra não me assusta não, melhor. Eu vou falar Viva Ustra pra você ficar tranquilo. Viva Ustra! Viva Ustra! Viva Ustra! Viu, Marcos Eduardo? Aí, tá vendo? A gente não assusta com esse trem de Viva Ustra. Vou falar Luladrão. Olha, eu aprendi a falar Luladrão, Luladrão, drão, 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 Luladrão. Mas o que você tá colocando aqui? Deixa eu ver, pra falar aqui, pra você ficar tranquilo de repente e dormir. Porque se sua mãe souber que você tá acordado quase meia-noite, se sua mãe sabe que você tá acordado, você vai tomar chinelada. Então, cadê mais bobagem dele aqui? Porque tá até engraçado um monte de bobagem que o menino tá escrevendo. Viva Moro! Viva Moro! Viva Moro! Viva Moro! Aí, Marcos Eduardo, pode dormir agora, viu? Até, ó, gente, todo mundo, aqui, vamos aqui, ó, Viva Ustra! Então é o seguinte, todo mundo na live, Marcos Eduardo, vai falar Viva Ustra. Todo mundo, gente, aí em casa, grita 3 vezes Viva Ustra. Viva Ustra! Viva Ustra! Viva Ustra! Agora Viva Moro, Marcos Eduardo. Viva Moro! Viva Moro! Viva... Dormiu? Ah, tá vendo? Dorme rapidinho. Então, obrigado, pessoal, aí por ninar o Marcos Eduardo. Mas, enfim, voltando para nossa realidade, o que acontece é que todos os jornalistas brasileiros que apoiaram o golpe achavam realmente que eles iam melhorar a economia. Não necessariamente para o Brasil, mas para eles. E aí o que acontece? Depois do golpe de Estado, a sequência é um ataque contra a liberdade de expressão, desmoralização do trabalho dos jornalistas. Os jornalistas brasileiros, muitos deles, se uniram para desmoralizar o político brasileiro. Aí o Brasil votou e elegeu um presidente que não é político. O Bolsonaro chegou à presidência por não ser político.
O Bolsonaro não está na velha política. O Bolsonaro é completamente diferente. Ele prometeu e realmente cumpriu que no governo dele não existiriam políticos, né? Não tem nenhum político no governo do Bolsonaro. Aí o que acontece? No passado, e um passado muito próximo, a imprensa brasileira se uniu para destruir a classe política. E aí o povo brasileiro pegou raiva da classe política e colocou no poder um cara que não é político para fazer um governo com pessoas que não são políticos, porque o povo cansou de político. E aí agora o que acontece? Esse Bolsonaro, que obviamente é político, chegou trucidando a classe jornalística. E os jornalistas brasileiros perceberam... Olha, vejam as coisas que aconteceram nos últimos tempos. O jornalismo brasileiro abaixou o nível e ficou brincando de falar fora Dilma, fora PT. O jornalismo brasileiro criou dentro da sociedade brasileira muitos concorrentes que são os neocons, os novos comunicadores, como eu. Pessoas que às vezes estudaram ciências políticas e economia, como eu, mas pessoas que às vezes simplesmente falam bem e têm um rostinho bonito, como muitos aí que ficam falando fora Dilma, fora PT e ficam pedindo a prisão perpétua do Lula, mas nunca estudaram uma disciplina de ciências políticas, por exemplo. Só estudaram, obviamente, algumas aulas da escola austríaca para poderem fazer os vídeos deles a respeito de liberdade econômica. Então os jornalistas já começaram a tomar prejuízo porque quando eles abaixaram o nível da comunicação social, eles abriram brecha para os novos comunicadores, porque o jornalismo deixou de ser uma coisa séria e passou a ser opinião, né? O efeito Raquel Sherazade. Porque isso é errado, é um absurdo, né? Não é assim que o jornalismo ficou de uma hora para outra? Porque não pode que não sei o que, você fala igual uma metralhadora, vai criticando, que não pode que não sei o que, muita raiva, muito ódio, que isso é um absurdo, que não pode ter isso, que não sei o que, não sei o que, e é falta de vergonha. Fecha com cara ruim e todo mundo, oh, não é mais a notícia, não é mais a informação, é o entretenimento. Isso mesmo, o jornalismo brasileiro deixou de ser informação, passou a ser entretenimento, e isso fez com que o jornalista começasse a perder espaço para quem sabe fazer entretenimento. Afinal de contas, é muito mais fácil para um cara que gosta da direita ver o Nando Moura com a cara de mal, fazendo aquela cena de cara do mal, explicando a teoria dele, do que ver um jornalista obrigado a fazer o padrão Globo de jornalismo, né? Padrão Globo de jornalismo. O colega Miluzani, nesse momento, traz para a gente uma frase na qual ele solicita que o Lula seja colocado na cadeira elétrica. Segundo o Miluzani, o Lula teria cometido crimes e esses crimes devem ser punidos com a cadeira elétrica. Boa noite. O padrão é muito melhor ver um Nando Moura metendo pau no PT do que um jornalista falando... A Operação Lava Jato denunciou o ex-presidente Lula pela bilionésima segunda vez. Segundo Palocci, Lula teria desviado 400 trilhões de reais para uma conta localizada em Marte. O dinheiro teria sido colocado em espaçonaves da NASA e transportado para Marte entre os anos de 2011 e 2012. É bem melhor assistir o Nando Moura falando não, que é tudo ladrão, é PT, que não sei... Que a palhaçada toda, né? Vamos cair na real. Então o jornalista perdeu espaço para os neocons porque ele deixou de fazer jornalismo e passou a fazer entretenimento. Esse jornalista que passou a fazer entretenimento agora tomou uma pancada muito maior. O jornalista perdeu espaço também porque o jornalismo deixou de ser uma coisa séria. Os jornalistas que se uniram para acabar com a classe política perderam espaço para os neocons, que tem muito mais moral para acabar com a classe política, e depois veio o Jair Bolsonaro, que não é político, como presidente, para humilhar o jornalismo brasileiro. E aí o que eu falo com vocês é que agora que os jornalistas perceberam a merda que fizeram, eles estão desesperados atrás de uma chance para explicarem que está tudo errado e que foi golpe. Os neocons de esquerda, né, eu e alguns outros que realmente queriam nadar contra a correnteza, a gente falava, foi golpe. E o Tono Conceição rebatia, foi golpe. Aí a gente fala, foi golpe. É golpe. E aí, nessa brincadeira,
Hoje, todo mundo quer falar que foi golpe. E aí tá aí. Após Janaína, né, de um jeito jornalismo Rede Globo, né? Tem que ter a gravata. Após Janaína confessar fraude contra Dilma, Panuso admite golpe e diz que a farsa acabou. A farsa são vocês, jornalistas que achavam que iam ganhar com o golpe. Infelizmente. Mira Leitão e outros mais. Vocês fizeram o golpe acontecer, vocês colocaram Bolsonaro no poder e agora Bolsonaro vai trucidar vocês. Né? Então, é melhor já ir se acostumando. Deixa eu trazer para vocês aqui mais notícias importantes e eu queria comentar. Deixa eu pedir para vocês, por favor, né, agradecer mais uma vez ao amigo Otoniel Souza pelo superchat, muito importante para o crescimento dos canais. E deixa eu lembrar que vocês podem ajudar meu trabalho também através das contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. E queria lembrar que eu não posso ter membros no canal por questões específicas do YouTube, não é porque eu não quero, é porque o YouTube não deixa. Mas você pode ser um membro indireto do canal fazendo um depósito em uma das contas que estão anunciadas aí nas descrições do vídeo. E tá vendo? Algumas pessoas acreditam na volta de Jesus Cristo. Os eleitores do Bolsonaro acreditam na volta do Ustra. Então, diz Milozani, volta logo Ustra. Para eles, Ustra seria uma espécie de Deus que prometeu voltar e ressuscitar, não sei, depois de qual dia. Seja lá qual dia que for, Milozani, Ustra não vai voltar, não, Milozani. Deixa de ser bobo, menino. O Ustra morreu. Se o Ustra morreu, olha, deixa eu explicar uma coisa, Milozani. Pô, com a exceção do Jesus Cristo, do Evangelho, as pessoas que morrem, elas têm o corpo deteriorado, sabe? Tipo assim, a vida acaba, Milozani. O espírita acredita que corta a conexão entre o espírito e o corpo. Os que não acreditam em espírito e nada, simplesmente entendem que acabou ali a vida e pronto. Mas a grande realidade é que depois o corpo entra em decomposição, Milozani. Os filmes que você assistiu, né, tipo Pet Sematary, né, essas coisas só estão no filme. Milozani, eu sinto em te informar, mas Ustra não vai voltar. Ustra não vai voltar. Ustra está ainda melhor do que nós, porque onde o Ustra está hoje, quem governa não é o Bolsonaro. Então, deixa o Ustra. E ainda que o Ustra pudesse voltar, ele não ia voltar de vergonha. De vergonha de vocês. Porque, olha, tem um fã-clube de idiotas como vocês, o cara prefere ficar no quinto dos infernos do que voltar. Eu garanto que se o capeta hoje perguntasse pro Ustra, Milozani, Ustra, eu te dou a oportunidade de você voltar pra Terra. O Ustra vai olhar pro capeta e falar, eu não vou chegar lá não, eu vou chegar lá, vai ter festa de recepção de eleitor do Bolsonaro, eu não tenho nada a ver com o Bolsonaro. O Ustra não voltaria, por ter vergonha do que vocês estão fazendo. Mas enfim, faça o que tu queres, há de ser tudo da lei. Nelson Alves dos Santos, muito obrigado. Estopa, confesso que no princípio eu era meio preconceituoso com você, te achava meio infantil, mas fui assistindo suas lives e aprendendo a respeitá-lo e admirá-lo. Muito obrigado, Nelson Alves. Que currículo, hein, garoto? Parabéns e obrigado pelo trabalho. Eu agradeço muito, Nelson Alves dos Santos. Às vezes eu faço brincadeiras em excesso, Nelson, porque o meu trabalho eu comecei há quase 4 anos e eu tive no início uma quantidade muito grande de jovens e adolescentes me acompanhando no Facebook. E eu fiz uma adaptação do meu trabalho para ter um linguajar que conquiste os jovens, porque eu considero que realmente falta uma comunicação da esquerda direcionada para os jovens. Então,
Eu sempre fui realmente muito brincalhão e tal, mas sempre tentei contextualizar as coisas que eu falo dentro dos conhecimentos acadêmicos, mas sempre respeitando muito também o espaço de fala dos jovens. Mas eu agradeço muito a sua ajuda, agradeço muito o carinho, a mensagem, e fico muito feliz que, no final das contas, você começou a gostar. Muito obrigado, Rogério de Sampaio. Na luta, Léo, levando um pouco de luz para esses ignóbeis ou inhóbeis. Muito obrigado, Rogério, agradeço de coração, superchat muito importante para a sobrevivência dos canais. E muito obrigado também às pessoas que estão ajudando aí com as contas bancárias. Né? Deixa eu agradecer, Ney Vaz. Coloca a música do Lula de fundo aí, Léo, para deixar os bolsominions com raiva e deixar-nos felizes. Eu vou baixar a música do Lula, vou ver como é que funciona para... E Mario Gameplay fala aqui uma coisa que é verdade, até o Nando Moura sumiu do mapa. Até o Nando Moura tá tipo, deu ruim esse treco. A galera vai... Eu gosto do Nando Moura, que ele fez aquele personagem do mal, né? Sou do mal. Aí eu fico pensando, como que isso dá certo? Porque, olha, o cara chega lá e vê, pô, você não quer ficar no meu canal é do mal. E a galera vai, é esse que eu quero, porque eu também sou do mal. Como que o cara teve a manha, né? De tipo assim, de usar a estratégia de comunicação do metal, né? Da música metal. A estratégia de comunicação fica aqui que eu sou do mal, você também é do mal. A estratégia de conquistar os jovens, né? Aí o Nando Moura usou isso como youtuber, aquela estratégia, eu sou do mal. E deu super certo, porque o jovem quer ser do mal, do mal. Paula Santos, olha, esse pessoal, quando esse povo que segue o Nando Moura, quando esse povo amadurecer, esse pessoal vai ter uma vergonha do passado. Eu fico imaginando, o cara segue o Nando Moura e fala, eu gosto do Nando Moura é do mal. Aí eu fico pensando, daqui uns anos, quando esse povo amadurecer e lembrar da palhaçada que eles faziam acompanhando o Nando Moura, nossa, esse pessoal vai passar muita vergonha. Deixa eu agradecer Paula Santos. Léo, sei que você adora zoar bolsominions, mas não vale a pena gastar saliva com esses cérebros de ameba. Muito obrigado, Paula Santos, pela mensagem. Hoje eu maneirei. Chegou um ponto aqui que eu achei engraçada a insistência do bolsominion e eu acabei... respondendo, mas hoje eu maneirei as pessoas, inclusive, né, a galera tem mandado essas mensagens para mim, não perde tempo com Bolsominion, não. Aí hoje eu dei uma maneirada, mas quando eu vejo a bobeirada que eles estão aqui escrevendo aqui, né, na loucura aqui, no desespero para chamar a atenção. Mas enfim, vamos falar disso aqui um pouquinho, ó. Soberania ameaçada. Peritos americanos vão investigar incêndios em parques do MT. Peritos dos Estados Unidos estão em Mato Grosso para investigar as causas e origens dos incêndios no Parque Nacional da Chapada dos Guimarães. Pode ser que realmente os incêndios tenham sido provocados pelo Bolsonaro em parceria com os Estados Unidos, para que agora os Estados Unidos utilizem isso como justificativa para tomar a Amazônia do Brasil. Onde chegamos, pessoal? Onde chegamos? Uma estratégiazinha, do mesmo jeito que lá nos Estados Unidos eles criam estratégias para ganhar popularidade, para criarem guerras, pode ser que eles agora vão usar isso como estratégia de dizer que o Brasil é irresponsável e por isso tem que tomar a Amazônia do Brasil. Já pensou? Né? Onde o Bolsominion levou o Brasil? E agora, Bolsonaro e Serra unem-se para golpe de morte na Petrobras. Desde o início do golpe, o que tem acontecido constantemente é, sem dúvidas, a tomada do petróleo brasileiro. Todos os movimentos têm sido para tomar o petróleo brasileiro. O Serra trabalhou de uma forma muito intensa no golpe contra Dilma para tomar o petróleo brasileiro. Né? O motivo sempre foi o petróleo. Fui muito ridicularizado por isso, pessoal. Olha, quando eu falava que o motivo era o petróleo, nos grupos de engenharia, eles falavam comigo que eu tava louco, que o petróleo não valia mais nada. Eu falei, que isso, gente? Eu não acredito numa coisa dessa, mas tá aí. E agora eu queria falar com vocês sobre esse assunto que eu acabei colocando na claquete. Não há caráter num político que diga que é preciso articular qualquer coisa sem a bandeira Lula livre. E é por isso que eu falo que
no PSDB os políticos são sem caráter, no PSL, porque, pessoal, você não vence um jogo prendendo o maior adversário. Isso não é vencer o jogo, isso é trapacear. O que está acontecendo com o ex-presidente Lula hoje é uma trapaça política. Colocar na cadeia o cara que tem potencial para ser presidente, que incontestavelmente seria eleito presidente, para que outros possam tentar. E não pensem que os outros estão apenas nos partidos adversários. Os outros estão também nos partidos de esquerda. Então, dentro do PT, o Rui Costa foi muito criticado exatamente por falar essa bobagem, mas esse pronunciamento do Rui Costa talvez tenha sido o mais importante pronunciamento dos últimos tempos, porque ele mostra uma coisa muito clara para a militância. A militância precisa entender que nos partidos existe uma vontade que o Lula permaneça preso para que outros possam tentar ser presidentes. E eu queria chamar a atenção para o extremo caráter, a extrema dignidade do Flávio Dino. Eu tenho prazer de elogiar o Flávio Dino desde o dia em que eu entrevistei o Flávio Dino e comecei a conhecer o trabalho dele. Então eu digo, olha, Flávio Dino é fantástico. Não sendo do PT, não tendo nenhuma obrigação com o ex-presidente Lula, o Flávio Dino, que tem vontade de ser candidato a presidente, ele coloca a justiça acima da sua vontade pessoal. Isso é dignidade, isso é caráter. O Flávio Dino, ele coloca como prioridade a bandeira Lula livre, mesmo sendo ele uma pessoa que tem intenção de ser candidato a presidente da República. Ou seja, o camarada, ele quer ser campeão de Fórmula 1, mas ele não quer. Não sei quem que é o cara que está ganhando todas hoje, né? Mas, enfim, vamos voltar para o tempo do Schumacher, que é quando o Fórmula 1 fazia muito sucesso e eu escutava. Olha, o cara na época do Schumacher, ele queria ser campeão, mas não tirando o Schumacher, ele queria vencer o Schumacher. Olha, o cara, sei lá quem é o chefe, o que está ganhando todas as lutas hoje aí, mas já teve a época do Anderson Silva. Existia duas possibilidades, o cara ser campeão vencendo o Anderson Silva, ou o cara torcer para o Anderson Silva ser preso para ele ser campeão em cima do segundo. Não. O cara fala, eu não quero que o Anderson Silva saia do MMA, eu quero vencer o Anderson Silva. E assim, em todas as competições. Dignidade é isso. É um Flávio Dino que diz, em primeiro lugar, faça valer a democracia, Lula livre. Em segundo lugar, o brasileiro vai decidir entre as opções a opção que ele quer. E não você tirar do brasileiro a opção que ele quer para que ele seja obrigado a escolher uma alternativa. Isso é dignidade. E hoje eu tenho um prazer extremo de repetir para vocês aquilo que eu já falei várias vezes nessa live. Conheçam os grandes nomes da esquerda, identifiquem os grandes nomes da esquerda pela postura como essa postura do Dino. A postura de colocar acima dos interesses pessoais a bandeira Lula livre. Acima do meu interesse de querer ser candidato a presidente, existe o interesse do povo de escolher Lula como presidente. Isso é dignidade. E quando eu vejo que, olha, um Paulo Pimenta tem muito mais possibilidade de ser eleito presidente da República do que um Rui Costa. E o Paulo Pimenta nunca tocou nesse assunto e sempre lutou por Lula livre. Um Flávio Dino sempre lutou por Lula livre, mesmo dizendo que quer ser candidato a presidente da República. Isso é dignidade. Isso é o que tem que ser admirado. Olha, eu posso não ser escolhido. Eu posso... Aí agora eu vou para minha comparação esdrúxula, que eu gosto de comparações esdrúxulas, né? O cara é apaixonado pela menina, né? O Zé é apaixonado pela menina. A menina gosta do João. O Zé tem a possibilidade de manter o João preso injustamente. Mas o Zé fala, não, eu gosto da menina, a menina gosta do João. Se eu quiser conquistar essa menina, eu vou conquistá-la dignamente e não através da prisão do João. Então, o Zé sabe uma coisa que pode libertar o João, o Zé luta pela liberdade do João e os dois vão disputar a menina ali, ó. E quem conquista? Os políticos é a mesma coisa. As propostas conquistam o povo e não uma farsa
de um processo judicial controlado pelo PSDB que coloca o candidato que o povo quer na cadeia para o povo ser obrigado a aceitar, escolher entre as outras opções. Então, basicamente, o que eu gostaria de dizer para vocês a respeito desse assunto é, primeiro, obrigado, Rui Costa, por mostrar para a sociedade aquilo que eu estou falando há vários meses. Existem traidores na esquerda que querem que o Lula continue preso e é por causa desses traidores que nós não temos um grande levante na esquerda pela liberdade do Lula. Primeiro ponto. Segundo ponto, existem pessoas na esquerda que sabem que o Lula tem condições de acabar com a crise no Brasil, mas existem pessoas na esquerda que consideram mais importante a possibilidade delas crescerem na política, a possibilidade dele ser o próximo presidente, do que a possibilidade do Brasil sair na crise através do Lula liberto e eleito presidente do Brasil. Existem pessoas que estão preocupadas com a própria carreira na política e não com a liberdade do ex-presidente Lula, que pode solucionar o conflito social no Brasil. Esse, para mim, é o segundo ponto. E o terceiro ponto, que eu acho muito importante nesse momento. A esquerda precisa se unir, pressionar e pressionar mesmo os políticos e identificar os traidores. Porque tem muita gente dentro da esquerda que quer o Lula preso. Porque o Lula preso é uma oportunidade para gritar Lula livre falsamente, para tentar ser candidato e para tentar, eventualmente, ser o indicado pelo ex-presidente Lula. Por isso que eu admiro muito esses que nunca abriram mão da pauta Lula livre. Quem fala que abre mão da pauta Lula livre, para mim, sabe que está abrindo mão não necessariamente da liberdade do povo, da liberdade do Lula, mas da liberdade do povo. Quando uma pessoa fala qualquer coisa diferente de Lula livre, essa pessoa está tirando do povo o direito de escolher o próximo presidente. Isso é o mais importante. O detalhe não é se o Lula vai ou não vai ser liberto. O detalhe é se o povo vai ou não vai ter o direito de escolher o próximo presidente. Não é o Lula que está preso, é o seu voto que está preso. Você que perdeu o direito de votar no Lula. Então pronto, quem traz a possibilidade de procurar alternativas sem libertar o Lula antes, procurar alternativas com o Lula livre e com os direitos políticos é absolutamente normal. Procurar alternativas com o Lula livre, lutar por outro candidato com o Lula livre é absolutamente normal. Sabe por quê? Porque você tem o seu direito de escolher. Agora, tirar de você como eleitor o direito de escolher o próximo presidente e empurrar em você outras alternativas, isso não é certo. Quem cogita essa possibilidade não merece votos, porque quem cogita tirar de você o seu direito à democracia já está errando no princípio, já está errando na origem. Se o cara cogita tirar um candidato para ficar mais fácil para ele, o cara já está desrespeitando a democracia antes de ser eleito. O que esse cara não faria se fosse eleito? Tentaria fechar o Congresso, como está fazendo o Bolsonaro. Obviamente. Muito obrigado, Nelson Alves dos Santos. Exatamente, Léo. Flávio Dino, é isso mesmo. A dignidade em pessoa. Eu tenho muito orgulho de sempre ter tido essa opinião a respeito do Flávio Dino, e eu falo com vocês, conheçam e divulguem o Flávio Dino. Porque, olha, se tem uma pessoa que pode liderar o Lula livre de uma forma digna, é o Flávio Dino. Se ele crescer na esquerda, ele tem condição de puxar o Lula livre. Porque, olha, ele é um grande nome e lá do Maranhão pode nascer um grande embrião para libertar o Lula. E aí, Lula liberto, a decisão é do povo. A decisão pode, inclusive, pressionar para que os dois, Flávio Dino e Lula, façam uma coligação, sei lá, seja lá o que for. Mas o mais importante nesse momento é: existem pessoas na esquerda que querem que o Lula continue preso. E eu queria, nesse momento, agradecer vocês pelas participações e lembrar, você pode ajudar meu trabalho compartilhando meu trabalho. Se inscreva aí, por favor, canal do Estopa e canal Leonardo Estopa. Se inscreva nos dois, pessoal, porque se você não receber a notificação de um, você recebe do outro. Nesses vídeos, tanto no Facebook, eu até esqueci do Facebook hoje, mas parece que está funcionando no Facebook. Se você estiver assistindo no Facebook, por favor, curta a página aí, canal do Estopa, compartilhe com as pessoas, peçam que as pessoas curtam a página canal do Estopa. E
se você puder ajudar meu trabalho financeiramente, tem as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. Eu não posso ter membros no canal do YouTube, infelizmente, porque o YouTube não deixa, mas você pode ser membro indireto do canal fazendo um depósito em uma das contas que estão anunciadas aí nas descrições do vídeo. Vou agradecer que acaba de chegar um superchat da Célia Regina Story. Muito obrigado, Célia. Eu ainda tenho esperança de votar no Lula de novo. Dá um beijo na Luísa por mim. Muito obrigado, Célia Story. Agradeço de coração. Em falar na Luísa, eu estou procurando, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Cadê o filho do Delgado que estava oprimindo aqui ontem? Eu acho que deu final de semana, o filho do Delgado saiu para passear, seja lá o que for, mas filho do Delgado, ou qualquer um que tiver contato do Delgado, leve para o Delgado a informação que eu preciso dele para pegar informações com ele aí, porque a Luísa tá ficando, como é que fala, zaroia, tá olhando assim, o olho saindo um pouquinho para o lado assim. O Delgado, ele é oftalmologista, eu preciso que ele dê uma dica aí do que eu vou fazer. Pô, o Delgado sumiu da live, e de uma hora para outra ficamos aí sem o oftalmologista oficial da live. Então, Delgado, volte para a live, dê uma dica aí de como que nós vamos fazer para desaroiar a Luísa, que eu acho que é de tanto brincar com o celular, tá ficando zaroia. Mas é brincadeira, porque tem o filho do Delgado participando aqui, a Luísa tá começando a... Foi inclusive a Tássia Camargo, eu queria agradecer, porque a gente tá constante, né, com o bebê, a gente não percebe. Aí, grande abraço para Tássia Camargo, que é, sem dúvidas, o primeiro grande artista brasileiro que se manifestou contra o golpe. Isso é muito importante, tá, gente? Hoje é muito fácil falar que foi golpe. Hoje é muito fácil. Eu quero ver ter coragem de falar que foi golpe quando a Tássia teve coragem. Eu quero ver ter coragem de falar o que a Tássia falou naquele momento em que os artistas todos estavam tentando se esconder, tentando ficar em cima do muro. Ela teve coragem de falar. Então, a Tássia é uma pessoa que nós temos que agradecer todos os dias, porque a Tássia deu coragem para muito artista brasileiro ter coragem de falar sobre o golpe de Estado no Brasil. Então, parabéns, Tássia, carinho especial por você. Eu acho que o Brasil inteiro um dia vai entender o tamanho da atitude da Tássia de ter, digamos que, negado os interesses pessoais, que os artistas naquela época estavam todos conectados às emissoras, não tinham coragem de bater de frente contra os interesses das emissoras. A Tássia teve, ela foi muito mais... Olha que interessante, nesse momento eu falo, olha, aí a gente consegue perceber a dignidade das pessoas aí. Eu estava falando com você sobre o Flávio Dino. O Flávio Dino consegue colocar o interesse do povo brasileiro em poder escolher o presidente acima do interesse dele de ser o próximo presidente. Olha que coisa bonita. O Flávio Dino pensa, olha, primeiro de tudo, o Lula livre. Segundo, o Lula vai decidir se ele quer ser candidato. Terceiro, eu posso até ser candidato, mas o povo tem que ter o direito de votar no ex-presidente Lula. Isso é uma coisa fantástica. E a Tássia, que já que eu tô falando dela, eu vou procurar aqui, eu vou procurar uma foto dela, Tássia Camargo aqui, e vou colocar a fotinha dela aqui também. A Tássia, ela teve esse nível de dignidade. No momento em que praticamente todos os artistas brasileiros estavam desesperados, defendendo os interesses da emissora para conseguir um outro papel ali, ficar famosinho, fora Dilma, fora PT, a Tássia colocou o interesse nacional, o interesse de soberania, o interesse de um país livre dessa humilhação que ele estava passando. A Tássia colocou tudo isso acima dos interesses pessoais dela de atriz. Então, por isso, ela é, sem dúvidas, no campo das artes cênicas, talvez o maior nome da luta contra o golpe, o maior nome da luta pela democracia brasileira e pela soberania brasileira. Ela foi a primeira a ter coragem de bater de frente com os interesses das grandes emissoras e colocar o interesse do Brasil acima mesmo que dos interesses pessoais dela como atriz. Então, parabéns, Tássia. E aí, voltando ao assunto, foi a Tássia que percebeu que a Luísa tá meio zaroia. Aí ela falou, fomos correndo para descobrir como é que a gente pode fazer. E aí a Jennifer tá procurando aí, vai procurar um oftalmologista que tem essa especialidade com crianças aí para explicar o que tem que fazer. Mas aí eu lembrei, mas e o Delgado? Cadê o Delgado? Delgado que ficava na live todos os dias lá, depois que falaram que a namorada do Delgado fugiu com o médico cubano, o Delgado sumiu, mas o Delgado vai voltar.
E aí, deixa eu agradecer vocês pelas participações, pelo carinho. Quem puder ajudar meu trabalho, compartilhe, se inscreva no canal. Quem não for inscrito aí, por favor, se inscreva no canal Leonardo Estopa, no canal do Estopa. E eu agradeço muito. Quem puder ajudar financeiramente, tem as contas bancárias que estão anunciadas aí nas descrições desse vídeo. E eu vou colocar para você aquele vídeo que encerra a live, que é um vídeo que denuncia uma falta de caráter da NET, Claro, né, a empresa Claro de TV a cabo hoje. E eu imagino que o Ministério Público Federal vai assumir essa causa também, porque depois do caso da Max Cabos, né, da Max Cooper, eles iniciaram aí um processo de vigilância aí dos cabos e estão medindo os cabos aí, metendo multa em quem está dando tombo no povo. Então fiquem com o vídeo e depois a reprise. Muito obrigado. Amanhã eu volto no horário certo. Esse é amanhã que já é hoje. Então muito obrigado, pessoal. Até às 10h30, se Deus quiser. Aqui no Brasil a gente tem uma prática muito cruel. Voltei porque eu esqueci um superchat e não podia passar aqui. Voltei. E eu volto com o vídeo depois. Deixa eu agradecer aqui o carinho da Lucy Quirino. Muito obrigado. Estopa, você lavou minha alma. Rui Costa é um traidor. Eu também sempre desconfiei de alguns do PT. Só pensam no próprio umbigo. Hashtag Lula livre. Muito obrigado, Lucy Quirino. Muito obrigado de coração. Exatamente. Precisamos confiar desconfiando. E hoje, se alguém tira a bandeira Lula livre da prioridade, esse alguém está tirando da prioridade o direito do povo escolher o próximo presidente. Lembrem-se, não se trata simplesmente da liberdade do ex-presidente Lula. Trata-se do direito de todo cidadão brasileiro poder chegar lá na hora da eleição e ter o nome do Lula escrito lá. Não é só o interesse, não é só o direito do Lula ser liberto. É o direito seu, meu e de qualquer brasileiro de poder escolher o próximo presidente. É isso que foi tirado. O candidato que tira isso de prioridade, ele já começou errado. Ele já começou dando golpe. Ele já começou tirando do povo o direito à democracia. Não tem minha confiança, não. O cara pode ser do PSDB, que se ele colocar a bandeira Lula livre em prioridade, falar, ó, eu não gosto do Lula, não gosto do modelo político do Lula, mas como a prisão foi ilegal, eu quero que ele seja liberto, porque eu quero vencer nas urnas. Esse cara, para mim, ele é digno. Esse é um verdadeiro liberal. Agora, o cara que, para vencer as eleições, teve que combinar com o Ministério Público e o Poder Judiciário para prender o que estava em primeiro lugar, isso aí não pode ter respeito, não. Muito obrigado, Luz Quirino. Eu volto, então, às 10h30. Valeu. Das empresas que instalam serviços de TV a cabo, eles não fazem o aterramento do sistema de TV a cabo. O que isso normalmente tem causado no Brasil é a queima de aparelhos televisores, a queima de aparelhos ligados ao sistema de internet do provedor de internet. Por exemplo, a NET não instala o supressor de surtos que é necessário na entrada do sistema de TV a cabo. Da mesma forma que um raio pode cair e queimar um aparelho eletrônico, imaginem o que pode acontecer se uma criança estiver segurando o fio da TV a cabo exatamente no momento em que o raio cai. O que eu estou chamando a atenção de vocês é que o sistema de TV a cabo, como está sendo instalado pela NET em várias casas brasileiras, ele pode causar não apenas a queima dos aparelhos, como pode causar também a morte de pessoas. O que acontece é que na hora que o raio cai, uma indução eletrostática acontece naquele fio que está esticado. E ali, aquele fio recebe centenas de milhares de volts e quebra o isolamento do equipamento. Isso queima a televisão, isso queima os aparelhos conectados à internet e pior, se tiver uma pessoa, ela pode morrer. Por que ninguém fala a respeito disso no Brasil? Porque é muita grana que está em jogo. É muito mais fácil deixar as pessoas mais pobres morrerem sem saber o que está acontecendo do que denunciar uma empresa do tamanho da NET que ela está instalando o sistema sem a devida proteção, porque na hora que cai um raio e queima, eles averiguam e tentam dar barrigada e não pagar a indenização. A tendência natural do brasileiro é deixar para lá. Então eles não atendem, você vai deixando a coisa para lá até o momento em que você perde o direito de entrar na justiça contra eles. Estatisticamente fica mais barato para eles desrespeitarem o Brasil do que atenderem adequadamente. Aí que entram as agências regulamentadoras para exigirem essa condição de segurança. No Brasil eles têm um lobby muito forte e